Vamos começar agora a solução por similaridade. É um novo passo que é a solução exata da equação da camada limite. É o terceiro passo dentro do progresso de melhorar a qualidade das soluções. Então eu vou colocar aqui, já vou apagar isso, começar um canto bonitinho aqui do quadro, né? Solução exata das equações da camada limite. E aí vamos botar aqui, né, tipo um subíndice aqui, solução por similaridade. E vocês já estão entendendo aí, já está bem, que essa similaridade que o perfil de velocidades tem, é que tem permitido tanto fazer a solução aproximada, né, a integral aproximada, como vai permitir fazer essa agora, né, a solução por similaridade. E um aprendizado que a gente acabou de ver aí da psi, né, da função de corrente, vai ser empregado agora aqui. Então, o que nós queremos resolver? du de x mais dv de y é igual a zero e u du de x mais v du de y igual a ni delta 2u delta y2. Nosso modelo matemático, duas equações, duas incógnitas, u e v. Né? Então, isso é que nós vamos querer resolver por similaridade. E aí já se lança a mão da função psi, porque já sai satisfazendo a massa de cara, né? Se eu for propor aqui, então, aquilo que a gente acabou de ver, que u é de psi de y, e que o v é menos de psi de x, então isso aqui essa satisfaz massa. Satisfaz a conservação da massa naturalmente, pela definição, naturalmente. Se eu trabalhar com psi, olhem bem, se eu trabalhar com psi, já não preciso me preocupar em resolver essa equação. Ela já está pronta, está resolvida, ela já está satisfeita automaticamente. Se eu trabalhar com psi. Aí é isso que é feito aqui. Trabalhar com o psi. Criar uma equação para psi. Ou melhor ainda dizendo, criar uma equação para psi adimensionalizada. Vocês já vão ver. Se nós, com essas definições, eu posso vir aqui e substituir aqui, ó. De psi, de y, vezes delta 2 de psi, delta x, delta y, mais o menos aqui, de psi de x, substituir aquilo ali, para obter uma equação para psi. Isso fica assim, né? De psi de y, que é u. Du de x é derivar isso aqui, né? Delta 2 de psi, delta x, delta y. Menos v, o v é de psi de x. Mais, né, menos o v de psi de x du de y. Du de y é delta 2 psi delta y2. Delta 2 de psi delta y2. Isso é igual a ni delta 2 de u delta y2. Vai ficar delta 3. Delta de 3φ de y3. Isso aqui já está uma equação que já desapareceram aqui u e v, apareceu psi. E ainda a variável as variáveis são x e y, né? Vocês conhecem bem, né? Numa equação se diz que a variável dependente, aqui é o psi, e as variáveis independentes são x e y. Esse ainda é um problema de psi função de x e y.
Isso ainda é um problema, isso ainda é uma equação diferencial parcial. E aonde entra agora a questão da similaridade, é que de novo eu posso usar definições de variáveis, lembrando que eu posso deixar isso função do delta, e não trabalhar mais com duas variáveis x e y, trabalhar só com uma variável, que é o eta, um eta que a gente vai definir, que vai sempre de 0 a 1. Eu vou definir o eta, então, como definir um eta como y sobre delta, e o que tem dentro desse delta? É a espessura da camada limite, que nós vimos que é função de x, é aqui que está a importância da similaridade, porque o eta que eu fizer y sobre delta, e o delta é função de x, então o eta numa única variável traz a importância de x e de y, traz a contribuição de x e de y. Daí eu posso ter um problema que vai ficar psi de eta só. E aí virou uma equação diferencial ordinária, psi de eta só. E aí fica mais fácil de resolver. Então, olhando para essa equação, mostrando que a ideia é essa, é que essa equação, e a ideia é que o problema que nós tínhamos, que era duas variáveis u e v, elas desapareceram já. As variáveis u e v deram lugar ao psi. Não tem mais u e v, porque foi muito bem escolhido aqui o u e o v, de tal maneira que uma equação resolveu. Fiquei só com essa agora, para resolver. E nessa eu não tenho mais u e v, mas eu ainda tenho a função de x e y. Agora eu quero também que desapareça essa função de x e y, englobando essa contribuição de x e y numa variável única, eta. E com essa proposição é possível fazer isso, porque o x aqui quem era o nosso delta? X reino x na menos meio. Então na hora que eu jogar isso aqui aí, o eta está juntando, né? Está ligando as variáveis y e x. E eu posso então ter um eta e tentar obter aqui então uma equação diferencial ordinária. E resolver essa equação diferencial ordinária, que ali está escrito solução exata, é a solução exata, mas ainda a solução será numérica aqui no final. Não tem ainda uma forma de você resolver isso, ou quando for resolvido, ainda é numericamente a solução. Vamos chegar lá. Tá? Antes disso, vamos ver o seguinte: para resolver esse problema aqui, quais são as condições de contorno? Em y igual a 0, o psi é 0. E aí vem a explicação que eu dei há pouco. Lá na parede, eu posso colocar qualquer psi, 0, 10, 20, 0 é o mais conveniente. Em y igual a 0, psi igual a 0. E d psi de y é igual a 0. Lá em y tendendo ao infinito, eu tenho d psi de y tendendo ao infinito. Tendendo ao infinito. Vejam que quem é d psi de y? D psi de y é u, né? D psi de y é u. Tendendo ao infinito. Mas agora vamos adimensionalizar o psi e definir uma função f que é assim: é o psi dividido por u infinito raiz de ni x sobre o infinito. Na realidade, essa f, se eu jogar esse u infinito para dentro aqui, quadrado, corta 1, essa f é psi sobre ni reino x na meia. E nós queremos que essa f
a F seja, que a F seja assim, que a F de eta, né? Já estou dizendo aqui, escrevendo, né? Seja, que a F de eta seja assim, ou seja, só função de eta, só função de eta. E isso é feito então por causa dessa similaridade, possível por causa da similaridade, porque isso aqui vale em qualquer posição, né? A espessura da camada limite vai depender, né? A espessura da camada limite, o delta, é um delta de x, onde eu tenho lá uma coordenada, né? 0, x, l e tal. O delta é um delta de x. E vale aquilo que está lá. X, reino de x na menos meio. Só que esse delta x, reino de x na menos meio, ele vale para qualquer posição, né? Então, isso permite reunir essas duas variáveis, né? E quem será o nosso eta? Está ali, né? O eta será definido como y sobre delta, e delta é x, reino de x na menos meio. Né? X na menos meio. Então, essa é a forma, digamos assim, de fazer com que agora eu tenha essa f, que é uma f de eta apenas, e portanto ela se torna uma equação diferencial ordinária, que você vai resolver para f, né? E aí agora tem uma série de continhas, é simples assim, né? Tem uma série de continhas agora, por exemplo, quem é U? U é de psi de y. Como é que eu posso determinar agora os parâmetros, né? Depois de conseguir a psi. U é de φ de y. Isso é de φ de eta de y. Porque o eta é função de y. Está aqui, né? Está ali. O eta é função de y e também de x. De φ de eta, que é igual a u infinito. E aqui é só continha. Eu estou pondo aqui no quadro porque apenas para dar um pouquinho de completeza, né, na questão, né? Mas isso está tudo no texto, né? df de eta, raiz de u infinito sobre ni x. E isso é u infinito, isso aqui que é o resultado que interessa, que é u infinito f', né? Porque o df de eta é o f', né? É o f'. Então, se você simplificar tudo aí, vai ficar u infinito f'. Então, u igual a u infinito, ou seja, aquilo que nós sempre queremos buscar, que é u sobre o infinito, é a derivada da nossa f. Agora, claro, se eu achar f, vou ter o f'. Né? Então, recapitulo um pouquinho só para a gente lembrar. Queremos resolver aquelas duas equações. Usamos a função de corrente porque já resolve a conservação da massa. Define-se uma variável eta que envolve y e x para procurar um psi que seja só função de eta. Mas trabalha-se com f, que é a adimensionalização de psi, né? Quer dizer, uma adimensionalização que é feita, né, para chegar na equação de f. E aqui apenas estou fazendo, né, se pegar as definições, etc., mostrar que u sobre o infinito é o f' de eta. Isso que nos interessa, o f' de eta. E o v também dá para, é menos de psi de x. Aí tem uma série de, né, e o resultado aqui é 1/2 da raiz de ni. Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. O v é menos de psi de x
que é igual, tem que substituir, fazer as continhas aqui do mesmo jeito, né? Mas isso aqui é 1/2 da raiz de ni o infinito sobre x, que multiplica eta f' menos f. Então, resolvido para f, eu posso obter a minha u e a minha v, porque, né, resolvido para f, eu posso derivar f e obter f' e obter u. Se eu tenho f e f', eu obtenho v. Resolvido o problema, né? Essas substituições dessa adimensionalização, etc., lá na equação, aqui, ó, nessa equação, vai nos dar a seguinte equação para f. Então, agora tem que pegar aquelas adimensionalizações lá e jogar aqui, né, para obter o seguinte, né? 2f 3 linhas mais f 2 linhas é igual a 0. Com as seguintes condições de contorno: a f' é igual a f é igual a 0, aonde? Em eta igual a 0. E a f' é igual a 1, né? F' é quem? U subiu ao infinito, né? Quando eta é 1, né? Ou quando eta tende ao infinito, vamos colocar melhor assim, né? Tende ao infinito. Tem que resolver isso aqui, né? Essa solução é uma solução numérica. Solução numérica do problema. A solução que é numérica, né? E você pode fazer uma solução numérica com o nível de precisão que você quiser, né? Na hora de resolver essa f de eta, se a solução é numérica, você vai ter uma malha, né? Você vai ter um delta eta, né? Se a solução for numérica, você vai ter um delta eta, porque você vai ter que discretizar o teu domínio, né? Então você vai ter uma malha, tá? Essa malha, quanto mais fina, né? Isso vocês sabem, né? Quanto mais fina a malha, porque o método de solução é numérico, é discreto, mas quanto mais fininha a malha, eu vou me aproximando da solução exata. Então, uma boa solução exata desse problema, né? A solução nos dá isso aqui, ó. Delta é 4,92, né? X reino x na menos meio. Essa é a solução exata da camada limite. A solução exata da camada limite. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou rapidamente aqui mostrar um gráfico para vocês aqui. Vocês lembram que esse era o 492 que aparecia ontem, né? Naquela transparênciazinha aí que eu mostrei para vocês, aquele 492. Ligou.
Isso é o que nós vimos ontem, lá o 492, né? E o que eu queria mostrar aqui é a velocidade que está, a solução dá isso aqui, ó. Aqui está plotado y sobre x, rei no x na menos meio, na meio. Estava aqui, né? Mas está aqui, né? Só botar o delta ali, y sobre x, levar o rei para cima, rei na meio. Então aqui está plotado esse parâmetro, eta. E aqui está plotada a derivada de eta, df de eta, que é u sobre o infinito. Né? Nossa derivada é u sobre o infinito. E aqui está o perfil de velocidades. Né? Aqui está o perfil de velocidades. O perfil de velocidades vai aumentando conforme vai aumentando o eta, né? Então eu tenho aqui o perfil de velocidades que é, de fato, assintótico. Assintótico. Mas você define um critério. Então a espessura da camada limite, aqui nós vamos poder recapitular e rever que a espessura da camada limite é um conceito, tá? Que teoricamente, pela difusão de quantidade de movimento, a espessura seria infinita. Mas eu vou dizer, por exemplo, que se u sobre o infinito for 0,99, ou seja, o u já é 99% de u infinito, eu vou achar o 0,99 aqui, né? U sobre o infinito, e vou levar lá até achar, e vou achar que aquilo é 4,92, tá? Nessa solução. Agora, se você quiser dizer, não, o meu u sobre o infinito, o meu conceito de camada limite é que u sobre o infinito seja 0,8, depois de 0,8 para mim não tem mais efeitos difusivos e já é o infinito, então é 0,8, né? Então eu vou pegar aqui e vou achar um outro valor do coeficiente, não vai ser 4,92, vai ser, né? Depende do conceito que você quiser. Mas essa aqui é a solução exata desse problema quando, então, aquela equação agora ordinária para f for resolvida, dá 4,92. Né? Já que eu estou aqui com o iPad aberto aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós falamos agora há pouco das linhas, né? Das linhas de calor. Então, e aquilo que a gente estava comentando, só que isso aqui são duas placas, olha, vou abrir aqui para que fique bem claro, duas placas, fluxos nos dois lados, mas pô, é igual ao que eu representei aqui, né? Uma placa com o fluxo saindo, né? Idêntico que foi reproduzido ali, né? Uma temperatura, né? T0 que tem um fluxo aqui, um escoamento. E aqui está mostrando, né? Se for uma parede quente aqui, a quantidade de calor que sai daqui vai para lá, vai daqui e para lá. Essas são as linhas de calor com a parede quente. E aqui tem um parâmetro, né? D sobre L, Peclet, baseado na distância igual a 1, né? E aqui igual a 0. Então tem apenas duas situações, mas para mostrar aquilo que a gente acabou de ver. E se for uma parede fria, fluido entrando com uma temperatura mais elevada do que a temperatura da parede, é lógico, né, que o calor vai para a parede, né? E daí, ó, aqui estão as quantidades de energia que passam em cada pedacinho. Em cada pedacinho. Como é que eu calculo a quantidade de calor que passa daqui até aqui? Isso aqui é a solução do H, né? H plotado em função de x e y. Então, se eu quiser saber a quantidade de calor que passa daqui para cá, eu tenho que pegar ρu CPT aqui, mais k dt de x, porque sempre num processo advectivo eu tenho
num processo, né, de convecção, vamos dizer então assim, unindo os dois efeitos, eu tenho a advecção, ρu CPT, e mais a difusão, kdt de x aqui, mais a difusão, kdt de x. E se eu fizer então essa conta, eu estou calculando, né, a quantidade de calor que entrou aqui, que é esse ΔH que vai ter aqui, vai me dar essa quantidade, e eu consigo ver o seguinte, que a quantidade de calor que entrou nessa posição da placa, ele vai, aonde ele sai nessa posição da placa, nessa posição da placa. Então, o que entrou aqui, já faz isso aqui. O que entrou aqui, já faz isso e vai lá. O que entrou mais aqui embaixo, já vai lá e assim por diante, né? Isso que está entrando no meio aqui, está indo lá longe para sair para a placa. Está claro isso, né? Quer dizer, essas são as linhas de calor, que você então agora tem noção. Pô, naquela posição da placa que entrou aqui, está saindo aonde lá? Aqui, lá, mais longe, o H te dá isso, né? Te dá essa informação, né? Como eu disse, estou sendo repetitivo, é apenas algo a mais que você tem no teu problema. O teu problema já foi todo resolvido, já tem U, já tem V, já tem T, já tem os fluxos todos calculados, está tudo pronto. Você só está tendo uma visualização das linhas de calor do teu escoamento, né? Acho que hoje não tem mais nada aqui, então já vou desligar isso. Do mesmo jeito que é feita essa análise para a espessura, para determinar a espessura da camada limite hidrodinâmica com exatidão, dá para se aplicar os mesmos princípios aqui para resolver a camada limite térmica. Qual é a solução da camada limite térmica, né? Usando a solução exata. O processo é o mesmo, né? O procedimento é exatamente o mesmo, que nós vamos passar aqui assim, super rápido, né? Porque essas coisas a gente lê. O que eu quero passar para vocês aqui é sempre a filosofia daquilo que está por trás da solução, né? Por que usar o psi, que já satisfaz a massa, transformar a equação numa equação ordinária, usando um eta, que consiga trazer a contribuição de y e x. Pô, da onde vem isso? Da análise da ordem de grandeza, né? Delta da ordem de x, regra de x na menos meio, foi usado aqui agora como parâmetro eta para criar essa solução por similaridade, ou seja, a análise da ordem de grandeza contribuiu para dizer, olha, se quer definir um eta, o eta bom é esse, com essa, onde que foi obtido lá da análise da ordem de grandeza dos termos, né? A temperatura, então, para a gente aplicar os mesmos conceitos, você tem T igual a T0, um número, T igual a T0. Na velocidade você tem U igual a 0. Se você definir U sobre o infinito, então você tem 0 e 1. E você tem que fazer a mesma coisa aqui, que foi já o que falamos na integral, né? Você tem que definir um θ agora, que é de eta. Um θ de eta, que você vai definir aquele grupinho que nós já vimos ontem, né? T menos T0 sobre T infinito menos T0. Então, se o eta for 0, T é T0, né? E isso é 0 lá na parede. Seu θ está tendendo ao infinito, a T está tendendo ao infinito e o θ de eta está tendendo a 1. Então, está com as mesmas variáveis. Isso aqui é equivalente a definir o U sobre o infinito, que era o F', né? Quer dizer, o θ. No fluxo de calor, de novo, nós vamos precisar a derivada da temperatura. Vai ser o θ' que vai interessar para nós, certo? Porque vou ter que derivar T, porque menos K dt de normal dá o fluxo. Isso que eu quero, calcular o fluxo, então eu tenho que derivar isso.
é o θ' que nos interessa, né? Para calcular o fluxo. Lá aqui na transferência de quantidade de movimento, o F' nos dava a variável. Se eu quisesse a tensão, é a derivada da velocidade, certo? Porque tal é μ du dy. Então, para calcular a tensão é a derivada da velocidade. E a velocidade já era F'. Ou seja, para calcular as tensões, aqui no problema de mecânica dos fluidos, é o F' que interessa, que nos dá a tensão, que nos dá as forças. E aqui é o θ' que nos dá os fluxos, né? Então, fazendo isso, eu estou fazendo nada aqui, né? Porque é só um processo de substituir as equações e tal, que eu quero que vocês leiam. Mas chega-se numa equação que θ duas linhas, claro que eu vou ter que usar aqui agora, usando, né? U dt de x menos v dt de y é igual a alfa delta 2t delta y2, né? Tem que e propor então essa θ, esse t que está aqui, vai envolver essas temperaturas, né? Eu vou chegar a θ duas linhas mais Prandtl sobre 2 F θ' igual a zero. Com as condições de que em eta igual a zero, o que acontece em eta igual a zero? T é T0. Em eta igual a zero, T é T0. Então o θ é zero. Lá em cima, quando o eta tende a 1, o θ tem que tender ao T infinito lá, que pela definição tende a 1. Né? Lendo o Bejan, vocês vão ver que esse problema aqui dá para resolver por separação de variáveis. Esse problema aqui dá para resolver por separação de variáveis. Tá? E vem todas, né? Então, é possível resolver por separação de variáveis. Aí então eu vou botar aqui ver Bejan. Ver Bejan. Tá? Uma coisa importante para a gente observar nessa equação é o seguinte: vamos só colocar de volta aqui a equação para F, né? Vou fazer uma observação fora disso aqui, ou botar aqui uma observação importante. Vamos reproduzir de novo aqui a nossa 2F 3 linha mais F duas linhas igual a zero. Essa é a equação para o escoamento. E temos aqui a equação para transferência de calor. O que acontece, né, se o Prandtl for 1, se Prandtl for igual a 1, nós temos o caso, né? Nós vamos ter o caso que essas duas equações serão idênticas. Porque, vejam, a questão, se o Prandtl for 1, nós temos as mesmas espessuras de camada limite, as mesmas espessuras de camada limite. E essa equação, se o Prandtl for 1, põe 1 aqui, o θ' para nós é equivalente ao duas linhas que eu acabei de dizer, né? Que são os fluxos. Que como na quantidade de movimento, isso é o F', então a derivada disso é o F duas linhas. A derivada disso, né? Agora eu não vou colocar igual, né?
Mas isso está ligado com o F duas linhas. Derivada disso está ligada com F duas linhas. Isso aqui está só mostrando que a derivada de U sobre o infinito está ligada com F duas linhas. Na transferência de calor, né, a derivada da temperatura com eta está ligada com o θ linha de eta. A derivada, então, fluxo aqui, né? Porque isso aqui dá uma tensão. É um fluxo quando está em movimento. A derivada da T, isso aqui é um fluxo de calor. Então a θ linha é equivalente ao F duas linhas para nós. Se o plano for 1, nós já vimos que as camadas de limites são iguais. E essas equações aqui têm que ser iguais, né? Então se o plano for 1, veja, vai ter um 2 aqui, 2 lá. O θ duas linhas, o que é equivalente ao θ duas linhas? É o 3 linhas. Porque aqui, né, a derivada do movimento tem uma derivada a mais para serem os fluxos. Então isso aqui agora nós vamos ficar com o F, θ duas linhas, é o F duas linhas lá, né? Quer dizer, essa equação θ linha é o F duas linhas. O F é o F, que está lá. E essa equação é idêntica àquela, se o plano for 1. Como nós já sabemos e já analisamos, já falamos, em função da difusividade de quantidade de movimento e a difusividade de calor serem iguais, né? Ni igual a alfa, plante 1, e nós falamos que então as camadas de limite serão as mesmas. Está aqui, mostrando aqui que se você for resolver agora a temperatura e o escoamento, você vai ter o delta igual ao delta T, né? Na sequência desse capítulo tem uma série de correlações que o Bejan traz. Resolvendo para plano de tal, tem uma série de correlações que, obviamente, nós não vamos ficar escrevendo correlação aqui no quadro, né? Só quero passar para vocês a ideia da coisa, né? E problemas de camada limite é o que mais tem na literatura, porque é o que mais permite fazer tratamento matemático. Às vezes você pega, certos livros que se diz Convection Heat Transfer, e aí você vai olhar, só fala em soluções matemáticas de problemas da camada limite. Eu comentei isso do primeiro dia de aula, né? Que aí não adianta, você fica vendo modelos, métodos matemáticos, e o que nós queremos aprender é essa física da convecção, a difusão, a advecção, né? Todos esses números adimensionais baseados em fluxos, quer dizer, física. E não adianta você pegar mais uma solução da camada limite, porque agora dá para diversificar isso aqui à vontade, né? Para diversificar muito essa questão toda da camada limite. E tem milhares de resultados na literatura. Agora, a temperatura da placa varia, é fluxo prescrito, o fluxo da placa varia, e as propriedades não são constantes, e vai modificando, cada vez tem soluções mais complexas, matemáticas, né, que vão te dando a solução de problemas da camada limite. Tem um típico, clássico, né, que é muito simples de resolver, que é esse problema de uma placa que ela tem uma parte isolada. Isso aqui é um isolamento, né? Esse é o nosso simbolizar o isolamento, esses tracinhos. Logicamente, a camada limite hidrodinâmica começa aqui, né? Onde começa a placa, claro. Então eu tenho aqui delta. Mas T0 eu só tenho aqui. Então, nada térmico aqui nesse pedacinho. Não tem, camada limite começa aqui. Camada limite térmica começa aqui. Então, soluções das mais diversas que tem. Isso aqui é fácil de resolver com a solução integral aproximada.
E um dos perfis que está em todos os livros na literatura é exatamente resolver com o perfil que o t menos t0 sobre t infinito menos t0 é o 3 meios de y sobre delta t menos 1 meio de y sobre delta t ao cubo. Esse perfil, usando esse perfil, que dá bons resultados, né? Como é que você resolveria aqui, se você tiver um problema com, vamos fazer mais um exemplozinho aqui, digamos assim, uma saída para resolver o problema, que seria T0 variável na superfície. T0 variável na superfície. Então, por exemplo, eu vou só plotar aqui a temperatura T0 em função de x. Imagine que você tivesse o seguinte, ó, T0 variasse assim, ó, com x. Se você tiver, por exemplo, T0 variando linearmente, tem solução tranquila. Se você fizesse um T0 variando com uma determinada função conhecida, seria tranquilo. E se eu disser que, né, o T0 é assim, né, uma f qualquer, e que você aí passe a ter dificuldade para analiticamente trabalhar, porque aqui você não tem uma f qualquer, né? E aí você poderia ter uma solução que aproxima, né, aí discreta para o problema. Eu poderia fazer o seguinte, dizer o seguinte, que nesse pedacinho da placa eu vou usar esse T0 médio aqui. Nesse outro pedaço da placa eu vou usar esse T0 médio. E nesse outro pedaço da placa eu vou usar esse T0. Nesse outro pedaço da placa eu vou usar esse T0. Nesse eu vou usar esse T0. O que é isso? É uma sucessão de placas com temperatura T0 constante, certo? Que eu admiti a média. Claro que tem um erro nisso aqui, né? Claro que tem um erro nisso aqui. Mas na hora que daí é o seguinte, daí o escoamento é nessa plaquinha. Aí você vai resolver o problema nessa plaquinha, né? E aí o que começa nessa é o que saiu dessa, né? E o que começa na outra é o que saiu da outra, da frente, etc. Ou seja, vai resolver N vezes o problema da placa plana com temperatura constante. Então eu resolvo essa primeira, eu tenho um perfil aqui era o infinito. Resolvo o meu primeiro pedacinho, vai ter um perfil aqui. Agora meu segundo pedacinho recebe esse perfil, mas é a mesma solução de novo para outro pedacinho. Tá? Você vai podendo, vai ter uma solução aproximada, porque você teria uma curva muito complexa ali para tentar trabalhar com isso, né? Mas vocês estão vendo o seguinte, que é toda a característica dos métodos numéricos. Se eu começar a refinar isso aqui, fazer isso aqui, cada vez um pedacinho mais estreitinho, cada vez a minha média vai ficar melhor, né? Daí vai melhorando a solução. Só que você aumenta o número de plaquinhas que você está resolvendo. Mas se eu resolver, digamos assim, infinitas plaquinhas com temperaturas diferentes, eu estaria resolvendo o problema completinho, com uma boa precisão. Mas aí eu vou precisar fazer a solução para infinitos pedacinhos, ou muitos, né? Muitos pedacinhos ao longo da placa, né? Então, tem alternativas aí para... Né? Eu gostaria de comentar também, para a gente ficar tá firme na questão da importância da camada limite, mesmo em outros problemas que não são totalmente de camada limite. E que a análise que a gente faz só observando o problema é muito importante do ponto de vista de saber os coeficientes. Por exemplo,
eu tenho o seguinte problema. E eu quero falar de cilindros também aqui. Se eu pular e esquecer, vocês me lembrem, né? Escoamento aqui, o infinito, T infinito, T0, sei lá, T0, pode ser. Como é que é isso? Isso aí é uma placa que tem um degrau, né? Como é que é o escoamento aqui? Eu tenho um escoamento, vou desenvolver aqui uma camada limite, né? Só que isso aí só será camada limite até o ponto que o escoamento não sentiu os efeitos de pressão que subiram daqui para cá. Porque camada limite, problema parabólico, é aquele problema que o escoamento não é atrapalhado por nada, que a difusão não sobe contrário ao escoamento, né? E aqui, esse problema é de camada limite até um ponto. Depois a pressão do step ali começa a propagar contrário ao escoamento, claro que vai desviar inclusive a linha de corrente, né? Então, eu vou ter uma coisa assim, por exemplo, né? Vai ter uma camada limite até um ponto, mas depois não tenho mais camada limite. Então, só que eu inclusive também nem sei até onde, né? Que é camada limite, teria que resolver o problema elipticamente para depois, até aqui era camada limite, né? Daí você resolve tudo elíptico de uma vez por todas, né? Mas daí quebrou a camada limite, depois saiu aqui eu tenho de novo camada limite. Aqui eu tenho de novo camada limite. Aqui eu tenho uma região de escoamento, né, que não é camada limite. E eu vou agora, em cima desse mesmo desenho, e vou apagar aquilo que eu estava simbolizando como sendo a nossa camada limite, e vou desenhar a linha de corrente. Então nós temos aqui, por exemplo, alguma coisa que faça isso, e vamos ter recirculações nesse cantinho. Nesse cantinho, o fluido vai ficar recirculando, tá? A transferência de calor aqui, nesse pedacinho desse canto aqui, fica prejudicada, porque você não tem uma velocidade boa ali, né? Você tem o fluido recirculando naquele cantinho ali, então você não tem uma transferência de calor boa. O H é baixo ali, é mais baixo do que o H que tínhamos nesse pedaço da frente que está aqui. Depois essas coisas se recuperam, eu posso ter de novo a camada limite, né? E vou ter de novo um problema parabólico lá aqui. Mas veja só, esse problema como um todo, ele é elíptico, né? Porque olha como é que a linha de corrente está aqui, ó. Ela está, se eu desenhar aqui, ó, eu tenho a velocidade aqui, eu tenho uma U aqui e uma V aqui, U e V. Se isso aqui tiver 45, U e V tem a mesma ordem de grandeza. Na camada limite, o que a gente viu? Que o U em relação a V, que se o V dividido por U, era da ordem lá de delta sobre L, que dava 10 na menos não sei quanto. Quer dizer, se fizéssemos uma analogia, se o U era 100, o V é da ordem de 3, 2, 4, né? Então, nós temos aqui, isso já não é um problema de camada limite, não pode ser, porque o problema de camada limite é aquele que as linhas mal e mal mudam. Então não pode ter um anteparo, etc., que nós já vimos, né? O problema parabólico não permite a informação de baixo para cima. Então, esse problema teria que ser resolvido elíptico, todo ele. A malha aqui e tal, resolver elipticamente. O mesmo conceito, vejam, né? Então, os maiores coeficientes de transferência de calor
estarão aqui. Depois ele vai cair, tal, depois eu posso ter coeficientes de novo aumentando aqui, onde eu de novo tenho uma borda de ataque, de novo tenho uma condição que vai se formar uma nova camada limite. Então, se a gente quiser saber aonde estão os maiores coeficientes de transferência de calor, é sempre olhar para ver se tem camada limite e ver onde tem a menor espessura de camada limite, é ali que está o maior coeficiente de transferência de calor. Né? A mesma análise eu posso aplicar aqui, né, para um cilindro. Se eu tiver aqui um cilindro, vou aproveitar e tomar água. Escoamento, esse cilindro aqui. Então eu tenho um escoamento que ele é de camada limite, isso? É só você pensar que o cilindro era uma placa que você foi curvando, até virar uma superfície de um cilindro, né? Então, eu tenho aqui um cilindro, escoamento, o infinito tem infinito, T0 na superfície. Aonde estão os maiores coeficientes de transferência de calor? Onde está o maior coeficiente de transferência de calor? Na borda aqui, né? Na borda de ataque aqui, porque na hora que esse escoamento chegar aqui e fizer isso, eu vou ter aqui o crescimento de uma camada limite. Tem um delta aqui, tá? Delta térmico, delta hidrodinâmico, eu vou ter aqui crescimento de camada limite. Depois nós sabemos, né, que dependendo da velocidade, esse escoamento aqui vai descolar, né? Escoamento descola atrás do cilindro, aí baixa a pressão atrás do cilindro, mas enquanto ele não descolou, eu tenho uma camada limite e os coeficientes de transferência de calor serão maiores na frente aqui na hora. Isso é óbvio, né? A placa estava T0, ou a superfície do cilindro está T0 e eu estou chegando com um fluido T infinito, quando ele encontra a placa é a maior troca, né? Onde eu tenho maior gradiente de temperatura. Essa análise vale para todas as superfícies. E bom, você não vai poder ter a camada limite sempre, dependendo do problema, e nesse caso, como eu disse, você na hora que descola o escoamento, eu tenho aqui, não tenho mais nada de camada limite, inclusive do ponto de vista de pressão, eu tenho uma pressão menor ali, né? É onde aparecem as forças de arrasto, né? Porque você tem pressão baixa atrás, pressão alta na frente. Se você não segurar esse cilindro, ele vai embora com o escoamento, né? Então você tem que ter a força de arrasto, né? O que tanto procura-se diminuir nos automóveis, nos aviões, etc., né? Quer dizer, fazer formas aerodinâmicas de maneira que o arrasto fique diminuído, ou seja, a diferença de pressão não exista. Se você fizer um escoamento de um fluido bastante viscoso, com baixa velocidade, tipo um creeping flow, você pode ter o escoamento que se recupera completamente, que não descola, e daí as pressões se recuperam. Tá? Daí a pressão da frente igual a pressão atrás. Daí eu pergunto, mas daí esse cilindro, se eu soltá-lo, ele não vai embora com o escoamento? Já que as pressões da frente igual atrás, eu não tenho força de arrasto. Não vai embora com o escoamento, não tenho força de arrasto. Mas eu tenho um outro coeficiente de atrito que é o CF, que nós vimos aí. Porque o que eu estou falando agora de diferença de pressão entre atrás e a frente do cilindro, eu estou falando de força, né, de arrasto que envolve a normal à superfície e a diferença de pressão que dá a força. Mas nós temos o atrito, que é o CF. Tem o atrito, daí ele vai embora porque isso aqui vai estar carregando o cilindro embora, né? Mas não porque eu tivesse uma força de arrasto com diferença de pressão. Se a pressão atrás se recuperar completamente,
essa força de forma, que é a forma do corpo, ela não vai existir se recuperar a pressão atrás. Mas lógico que vai ter o atrito na superfície, que é o que nós calculamos aí, que é o CF, né? que levaria o corpo embora, né? Então sempre lembrando, né? Eu posso ter situações onde as coisas são planas, não tenho área transversal e a força principal que leva, que faz força sobre a estrutura é o CF. Nessa situação do cilindro, em alta velocidade, o CF não interessa, né? Se eu pegar um cilindro aqui, alta velocidade, vácuo atrás, o CF não interessa, né? O que vai interessar é o ΔP vezes a área transversal ao escoamento, isso que vai interessar, né? Mas isso é um assunto bem manjado, né? Bem conhecido de vocês, a mecânica dos fluidos lá da graduação, né? Então, essa análise eu estou fazendo, pulando de problema para problema, porque é importante fazer esse tipo de análise. O que acontece com o escoamento? É a camada limite, onde estão os maiores coeficientes de transferência de calor, né? E se a gente tem essa noção da camada limite, com delta pequeno, coeficientes maiores, etc., a gente procura isso nos escoamentos e vê, né? E agora eu posso pensar numa esfera também, escoamento numa esfera. Eu vou ter uma camada limite aqui, vai atrás da esfera, e lá atrás da esfera vai descolar de novo, né? Então, vai valendo uma série de problemas da engenharia, né? E lembrem das duas forças, né? A do atrito superficial aqui e da forma do corpo, né? Esse da forma do corpo é importante, por isso que a gente tenta reduzir as superfícies que sejam aerodinâmicas e tente recuperar, né? Na borda lá atrás, recuperar as pressões, né? Quer dizer, então é o tal do perfil aerodinâmico, que você consiga recuperar isso bonitinho, recuperar as pressões, e você então vai ficar majoritariamente com as forças de superfície que arrastam, né, a superfície, o CF, e não a força de forma que tem aqui, né?